I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora, boas malta, vamos aqui ao ponto break para analisar a final masculina entre Casper Ruud e Rafa Nadal. Começando com o jogo do Rafa Nadal contra o Alexander Zverev, que acabou daquela forma inglória, com uma lesão que acaba por ser preocupante para o alemão, que através da sua rede social Instagram acabou por dizer que poderá ter ali alguns ligamentos rasgados do pé direito e que vai regressar a casa, à Alemanha, para fazer novos exames para saber exatamente o que tem, mas não se livra de uma paragem relativamente longa. A verdade é que estava a ser um dos melhores jogos do torneio, com parciais de 7-6 e 6-6, quando acabou por o alemão acabar por desistir em 3 horas e 7 minutos. Ainda não estava concluído o primeiro set, já tínhamos 3 horas e 7 minutos marcados no relógio, 5 breaks para cada lado e drama a fechar, lá está esse duelo. No entanto, um duelo que estava a ser marcado também por duelos surreais entre os dois, com grandes pontos e com o Zverev a jogar muito bem e a complicar muito a vida ao aniversariante Rafa Nadal, em pleno Philippe Chatrier. Depois do outro lado do corte vamos ter Casper Ruud, vamos ter um jogador que venceu o Marin Cilic por 3-6, 6-4, 6-2 e 6-2, num jogo onde o norueguês não começou assim tão bem, mas depois de engatar a primeira foi sempre a abrir e mais uma vez a mostrar que em terra batida é um jogador extremamente complicado de bater. E segundo o Cilic, ele basicamente é exatamente igual ao Rafa Nadal, só que joga com a mão direita, porque é um jogador que se pina muito bem as bolas, é um jogador que nunca dá uma bola por perdida. E aqui então esta comparação de Marin Cilic, que Ruud é um Nadal com a mão direita. Também dizer que o Casper Ruud formou-se enquanto tenista na Academia Nadal, por isso são dois jogadores que se conhecem muito bem, e o Casper Ruud tem como ídolo Rafa Nadal, principalmente por ser o tenista que é e também por ser um jogador, lá está, o melhor na terra batida, que é a superfície de eleição para o Casper Ruud. Temos aqui algumas curiosidades. Nesta final, pronto, são sempre mais algumas, mas acabam sempre por ter algum relevo, ou não. História e recorde dos feitos que Nadal pode alcançar com o título de Roland Garros. Nadal pode distanciar-se de Novak Djokovic e Roger Federer no que diz respeito a títulos de Grand Slam. Os rivais têm 20, enquanto o espanhol pode triunfar e somar o 22º título de um Grand Slam. Um dia depois do seu 36º aniversário, Rafa Nadal pode tornar-se o campeão mais velho de sempre. Em Roland Garros, há 50 anos, Andrés Rimeno estabeleceu o recorde quando disputou o título aos 34 anos e 10 meses. Nadal tem a oportunidade também de, pela primeira vez na carreira, conquistar o Australian Open e o Roland Garros na mesma época. Na outra vez que teve hipóteses, em 2009, perdeu nos oitavos de final com o Robin Sunderling. Já Casper Ruud pode simplesmente ser um jogador que pode ganhar na final a Rafa Nadal. Não é nada fácil e podem dizer Roger Federer que tentou 4 vezes, Djokovic que tentou 3 e perdeu. Para além desses jogadores, temos aqui jogadores como Wawrinka, neste lote de vítimas do jogador espanhol, que é um jogador que, como eu disse na sessão passada do ponto break, é um jogador que fala como Aristóteles e age como Confúcio. É um jogador que basta ver todas as limitações físicas que ele tem vindo a provar e a ter ao longo dos anos e tem conseguido manter-se competitivo contra essa nova geração de jogadores, que é uma geração muito talentosa, mas depois falta aquele poder de fibra, aquela capacidade muitas das vezes de superar momentos completamente desvantajosos para o tenista. Deixando de paleio, vamos aqui então à análise do mercado. Rafa Nadal aparece-nos com um modo de 1.18 e acaba por ser um modo, podemos dizer, relativamente justa. Porquê? Principalmente por sempre que chegou à final acabou por ganhar, e é sempre um jogador que, principalmente nesses momentos, e teve aqui tempo para recuperar, viu o jogo do Casper Ruud contra o Marin Cilic no sofá, porque o seu jogo acabou relativamente mais cedo do que era esperado, embora foram 3 horas e 7 minutos, e aqui, se a gente for juntar todos os jogos, sabemos que Rafa Nadal estará com mais tempo de horas em corte, e isso pode afetar de certa forma
o Rafa Nadal. Por isso, acredito que o Rafa Nadal vai ter aqui a capacidade e ter a ambição de ganhar em 3-0, embora seja o seu pupilo, um jogador que cuidou, um jogador que trabalhou com ele, mas a verdade é que amigos, de luz à parte. Por isso aqui acredito sinceramente que vamos ter um jogo relativamente curto, à semelhança dos últimos jogos entre os dois, e aqui iria apostar no menos 34,5, 1,80, e também para quem quiser o 20,5 é um 62 e o 20,5 permite-nos ir até pelo menos um tie-break. Mas estou convencido que o Rafa Nadal vai querer engatar logo a primeira, e é um jogador consistente, é um jogador que não é como o Marin Cilic, ganha o primeiro set e depois já não consegue, lá está, acompanhar o ritmo do Casper Ruud. O Rafa Nadal, se não tiver aquele problema crónico a afetá-lo nesse jogo, acredito que vai ser um jogo relativamente rápido para o Rafa Nadal, embora com todo o respeito para o Casper Ruud, que merece claramente todo o nosso respeito por ter atingido uma final num grande slam como o Roland Garros, mas a verdade é que depois, jogando contra o seu ídolo, um jogador que está com sede do 22º título e distanciar-se da concorrência, acredito que o Rafa Nadal vai pensar claramente em resolver o jogo o mais cedo possível. Além disso, para quem não sabe, Rafa Nadal já anunciou que não vai disputar o Wimbledon. O Wimbledon que esta temporada não vai distribuir pontos, e para ele então não vale a pena participar. E além disso, para fisicamente ver como é que está aquela situação do pé esquerdo, e depois, quando a época de piso duro regressar, ele está nas melhores condições para tentar buscar mais um título. Pessoal, este foi o nosso ponto break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e deixar aí os comentários o que é que vocês acham desta final, se concordam, se não concordam, que outros pontos é que vocês tiveram na vossa análise para chegar ao odds que vocês acham que é de valor. E pronto, vemos numa próxima oportunidade, num próximo torneio.